Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, o livro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 ao 9. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 7, versículo 1 ao 9. Está escrito assim: E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, o centurião ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. E quando ouviu falar de Jesus, vamos lá, e chegando ele, é a versão, e chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe conceda isto? Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou alguns amigos dizerem: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dizem o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu comando. Digo a um, vai, ele vai, a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se dele e, voltando para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha, diga, nem mesmo em Israel encontrei tamanha, que o Espírito Santo aqui hoje, ele nos derrame graça, e pela sua graça a nossa mente seja aberta, para que a gente entenda o quão bom é o nosso Deus. Amém, gente? Diga comigo assim: necessitado, justo e favorecido. Diga de novo: necessitado, justo e favorecido. Nós podemos nos aproximar de Deus de três formas: necessitada, como justos ou como favorecidos. Pastor, mas como assim? Vamos lá, gente. Quando nós viemos para a presença do Senhor, nós viemos porque precisávamos de algo. Alguns tinham necessidade do casamento, outros tinham necessidade no seu físico, outros tinham necessidade por as coisas não estar indo bem financeiramente, e por aí vai. A necessidade lhe trouxe aqui, sim ou não? Mas graças a Deus que Ele é misericordioso e Ele nos atende, mesmo nós necessitamos de algo que Ele pode fazer. Eu não sei se você entrou aqui por necessidade, ou sendo justo demais, ou como uma pessoa que é favorecida. Mas quando você olha a história desse homem centurião, a Bíblia vai dizer que este homem está indo, ou melhor dizendo, está pedindo que um dos servos vá até Jesus para que Jesus fosse à casa dele. Ele não teve coragem de ir, mas os servos foram. E quando os servos vão até Jesus, os servos dizem para ele: olha, preciso que o senhor vá conosco na casa do centurião. Ele é um homem bom, ele é um homem que construiu o quê? A sinagoga, e ele também é justo. Ou seja, quem não quer ir na casa de pessoas boas? Quem não quer ir na casa de pessoas relevantes? Quem não quer ir na casa de pessoas que são justas? Imediatamente Jesus vai. E quando Jesus vai, ele manda outras pessoas irem ao encontro. Ou melhor dizendo, ele vai até o encontro. E chega para ele e diz: mestre, eu não sou digno que entre na minha... Alguém indo falar, está falando bem. Mas quando ele vai falar de si mesmo, ele fala o quê? Mal dele. Ele diz: eu não sou digno que entre na minha... Eu sei que o Senhor
é um homem santo, é um homem digno, é um homem maravilhoso, mas eu não sou digno. Mas não era bom? Era ou não era? E agora ele está dizendo que não é digno. Aí ele continua falando e diz assim: olha, eu sou um homem de autoridade. E eu sei que também o Senhor é um homem de autoridade. Eu digo aos meus homens, vão, e eles vão. Eu digo, vem, e eles vêm. Basta somente o Senhor dizer uma palavra. O mesmo homem que diz que não é digno, gente, é o mesmo homem que está dizendo, eu aceito uma palavra. Eu aceito que o Senhor faça algo. Eu não sou digno que o Senhor entre, mas qualquer palavrinha que o Senhor soltar para mim, eu acredito que o meu servo ficará. Que o meu servo ficará. Jesus imediatamente olha para trás e diz assim: olha, está vendo isso aqui? É como se dissesse assim: eu estou com vocês o tempo todo, mas vocês não têm uma fé de alguém que chega necessitado, de alguém que precisa de um milagre urgente. Essa fé que ele tem, eu nunca vi em Israel. Deus, ele é um Deus misericordioso. Você acredita nisso, sim ou não? Eu posso ouvir um amém mesmo? Deus é um Deus misericordioso. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa, gente, na nossa fraqueza. O poder de Deus nunca vai se aperfeiçoar na nossa sabedoria, ou na nossa justificação, ou na nossa prepotência. O poder de Deus sempre vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Se aquele homem chega, eu sou centurião, eu sou um cara bom, como já disseram, eu sou justo, eu sou o cara que construiu a sinagoga, e aí? Vamos lá na casa? Talvez ele iria também. Talvez ele até pudesse ir. Mas a história está registrada justamente para que a gente aprenda que a graça de Deus, ela nos basta. Toca mais um pouquinho. A graça de Deus, ela nos... Eu preciso aprender a viver pela graça de Deus. Eu não preciso ser reconhecido. Quando eu entendo que eu sou algo, ou sou alguém melhor do que o outro, uma das coisas que a Levita falou agora há pouco aqui, que nós nunca venhamos ser religiosos, para não julgar, para não condenar, para não destruir pessoas, mas que nós podemos sempre entender que nós nascemos para adorar ao Deus Todo-Poderoso e glorificar o nome dEle, porque não é sobre quem faz mais ou quem faz menos, ou quem é melhor ou quem é pior, é sobre quem Jesus é para a gente. Pergunta ao teu irmão, quem é Jesus para você? Pergunta mesmo, quem é Jesus para você? Eu quero que você reflita isso. Porque às vezes a gente compara Jesus com uma pessoa que segue todos os princípios da Bíblia. Maravilhoso. Isso não quer dizer que a pessoa é boa. Isso quer dizer que a pessoa está obedecendo aquilo que ela precisa obedecer. Obedecer pai e mãe não é sacrifício algum. É porque seu pai e sua mãe fez algo por você que é gerar vida e você deve, de fato, respeito, deve obediência. Sim ou não? Então não é sacrifício obedecer. Obedecer é para quem ama, é para quem respeita, é para quem honra. Então não é porque alguém obedece que ela é boa. Não é porque alguém erra que ela é ruim. É quem fez eu e quem fez você. Quem escolheu a mim, quem escolheu você. Quem pode fazer algo por nós, e por mais que a gente queira que esse algo seja feito, de que forma a gente tem que se apresentar para Ele? Necessitado, diga comigo, necessitado, justo ou favorecido?
Vamos de novo? Necessitado, justo ou favorecido. Deus, ele é misericordioso, e eu lembro que a Bíblia tinha algo, ou melhor dizendo, em João, capítulo 5, era um tanque que se chamava Betesda, e naquele tanque, todo aquele que ia ao tanque para se movimentar nas águas, quando as águas se moviam, e caía, descia as águas, eles eram curados. Porque a Bíblia diz que o anjo mexia as águas e eles saíam dali curados. Mas aquele tanque, ele era chamado a casa da misericórdia. A igreja, gente, ela não é uma instituição religiosa. A verdadeira igreja de Cristo é a casa da misericórdia do Pai. Aqui, quando uma pessoa entra e ela está precisando de um abraço, ela recebe um abraço. Aqui, quando a pessoa entra machucada, ela vê alguém ali, ela começa a fazer amizades, e amizades legais, amizades bacanas. Amizades que chamam para orar, amizades que chamam para cultuar, amizades que chamam para falar de Deus, sendo que as amizades lá fora é chamar para comer água, é chamar para usar droga, é chamar para se prostituir, assim ou não é? Mas as amizades aqui dentro é diferente. Vamos orar, vamos para o ciclo de oração, vamos para aquele culto, o culto de quarta-feira do milagre, que eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Então, quando você se reúne entre os irmãos, você se reúne para cantar salmos, hinos, louvores, falar de Jesus, e parece que o tempo, ele não acaba. Você já percebeu quando você começa a falar de Jesus, começa e parece que não para? Às vezes eu estou tomado na reunião, começo a falar de Jesus, a reunião se estende, quando eu olho já é de noite. Eu digo, rapaz, se eu estivesse trabalhando, eu já tinha ido embora, mas falando de Jesus, eu estou demorando, não estou entendendo nada. Mas é assim que as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo, porque Deus, ele é tão misericordioso para conosco, que só estamos aqui hoje, porque Ele permitiu que a gente estivesse aqui. Essa semana a gente teve uma notícia, semana não, ontem, que o deputado estadual Alan Sanches, um grande homem que faz muita obra social, muita gente é abençoada por aquele homem. Eu conheci vários políticos, mas quando eu conheci ele, parece que eu criei um carinho assim, bem íntimo com ele, que eu digo, rapaz, eu já te conheço há anos, mas não por político somente, mas pelas obras que você faz. Ele disse, isso arde no meu coração, a missão está além da política. E ele era um cristão afastado da presença do Senhor. E aí ontem veio a notícia que ele morre do coração. Do nada. Ninguém esperava isso. Estava bem, de uma hora para outra, se foi. A gente pode estar vivo hoje, gente, mas amanhã, ou a qualquer momento, a gente não sabe. Por que eu estou falando isso? Porque só Deus sabe como será o seu amanhã. Então está na hora de a gente parar de vir para Deus como necessitado. Está na hora de a gente parar de vir para Deus como aquela pessoa que precisa de algo, por mais que Ele é misericordioso e Ele ama fazer isso pela gente. Mas está na hora de a gente entender de fato como chegar na presença do Senhor. Para chegar na presença do Senhor, a gente precisa entender que Deus, Ele é o Senhor, e você é servo. Você é um soldadinho, uma pessoazinha escolhida que Ele escolheu, e você precisa entender que Deus está acima de tudo e de todos. Eu costumo dizer que Deus sem mim, Ele continua sendo Deus. Eu sem Deus, eu sou ninguém. Eu sou um zero à esquerda. Eu sou arroz de quinta, como diz o povo aí fora. Porque eu com Deus, eu posso ser alguém, mas eu sem Deus, eu viro um ninguém. E às vezes a pessoa bate no peito e diz, eu tenho um Deus. Mas de fato, quando olha para ela, quando ela começa a se justificar, justificamente, ela olhando para ela com justiça, ela vê que de fato, ela não tem Deus. E aquele homem, ele chega diante de Deus com justiça por ele mesmo. Ele olha para ele e diz, eu não sou digno. Eu não sou um homem digno que o Senhor entre na minha
Mas ele não servia na sinagoga, ele era um homem da sinagoga, gente. O que é que impedia aquele homem de ser um homem digno? Talvez as práticas. Talvez ele não se achava autossuficiente. E não se achar autossuficiente é o que a gente precisa toda hora fazer esse exercício na nossa mentalidade. Porque às vezes a gente se acha que é autossuficiente. A gente se acha que é bom o suficiente. A gente se acha que é melhor do que algumas pessoas. Se acha ou não se acha? Mas esse homem está nos ensinando a gente não se justificar pelas nossas obras, pelos nossos feitos, por aquilo que a gente já fez. Por mais que as pessoas falem bem de você, por mais que as pessoas elogiem você, por mais que as pessoas aplaudam você, mas você tem que ter muito cuidado com quem te justifica, porque na hora de Deus, na hora de chegar até Ele, é totalmente diferente. Santo é Ele, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, e seja feita. Mas se não é a minha, como é que às vezes a gente pede a nossa? Se eu não sou justo, eu preciso justificar quem é justo de verdade. Quem era justo ali naquela história? Diga comigo, Jesus. E ele sabia que por mais que ele era um homem de autoridade também, ele tinha favores, ele tinha quem pudesse servir ele, mas ele diz assim, olha, eu estou entendendo a história aqui, que às vezes, gente, o que mais torna as pessoas vulneráveis, o que mais torna as pessoas sensíveis, vítimas, é porque elas se acham tão boas, que elas se acham insubstituíveis. Diga para teu irmão o seguinte: ninguém é insubstituível, por favor. O seu casamento você tem que conservar. O seu casamento necessita de reciprocidade. Os seus negócios também precisam ser conservados. Eu não posso ter uma sociedade com alguém, que se eu tiver uma sociedade com alguém, ou ele entrega o que eu entrego, ou a sociedade não vai dar certo. Nos relacionamentos interpessoais, a mesma coisa. Se eu sou amigo de alguém, alguém também tem que ser meu amigo, sim ou não? Se você é amiga de alguém, alguém também tem que ser sua amiga. É ou não é? Isso é a vida, gente. Mas às vezes a gente está se achando tão bom, tão bacana, tão legal, que vai chegar uma hora que a vida vai dar uma reviravolta para sacudir as nossas estruturas. E nós precisamos sempre estar atentos, porque 2026 é um ano que entrou agora, mas é como se não mudasse nada para ninguém, sim ou não? Você começa a fazer as mesmas coisas que você fazia em 2025. Por mais que você tenha esperança, você projete algo, mas se você não mudar nas suas atitudes, vai acontecer tudo a mesma coisa que 2025, ou talvez pior, sim ou não? Então é necessário que eu mude as minhas atitudes para que as coisas melhorem na minha vida. As minhas atitudes de 2026 não podem ser as mesmas atitudes de 2025. Quem aqui precisa de coisas no 2026? Levante sua mão. Todo mundo. Não tem esse que não sonhe que o 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. Porque a gente avança para o ano 2026 com esse desejo, com essa vontade. Mas o que de fato nós vamos fazer para o 2026 ser o melhor ano da nossa vida? Isso que é importante. O que eu tenho que fazer de fato para que o 2026 seja o melhor ano da minha vida? Vou fazer as mesmas coisas que deram errado? Ou eu vou começar a fazer tudo diferente? Aí você vê um homem que, quando ele chega na presença de Jesus, ele chega diante de Jesus dizendo, olha, eu não sou digno, mas eu quero. Eu não sou digno, mas se o Senhor puder liberar uma palavra.
Às vezes a gente chega diante de Jesus e diz assim: Pai, eu sei que eu não sou digno, mas o Senhor me amou mesmo sendo digno, não foi? O Senhor se entregou na cruz mesmo sem eu ter nascido ainda, foi ou não foi? Eu não te escolhi, mas o Senhor me Eu não me entreguei para ti, mas o Senhor já tinha se entregado para mim antes de eu querer me entregar para ti, foi ou não foi? Quem colocou a fé dentro do meu coração? Foi quem? Foi Ele. Quem está mexendo dentro de mim para eu cada dia estar envolvido com a palavra que foi me ensinada? Ele. Quem move o nosso interior? Ele. Eu não sou digno, mas Ele é digno. Eu não mereço, mas Ele quer me dar. Eu não tenho como levar Ele para dentro da minha casa, mas a vontade dEle é bater na minha porta, e se eu abrir, Ele vai entrar, não tem jeito. Talvez na minha casa tenha uma sujeirinha, mas vou jogar debaixo do tapete, porque Ele vai entrar assim mesmo, com ela ou sem ela. Aí eu entendo que Jesus, gente, Ele só precisa de algo na nossa jornada. E esse algo é uma fé que a gente precisa ter. Mas é uma fé não nos nossos feitos, não na nossa bondade, não em nossas qualidades que nós temos. É óbvio que nós temos qualidade, mas é uma fé nele, que independente da minha necessidade, independente de eu estar me justificando em alguns momentos, essa fé é algo que Ele nos deu imerecidamente. Porque a tua palavra diz: tudo é possível àquele que crê. Se tudo é possível para aquele que crê, a impossibilidade está na sua mentalidade. A impossibilidade está sendo plantada por você mesmo. Se a palavra de Deus está liberando para mim possibilidades, se a palavra de Deus está liberando para mim que a minha vida, tudo é possível porque eu creio nele. Quando nada está acontecendo, é de fato porque eu não estou crendo em quem Ele é de verdade. Eu estou olhando para a minha necessidade. Eu estou olhando para o que eu tenho feito. Ou porque alguém tem falando de mim bem. Mas quando eu olho, que de fato, eu preciso ver Ele como o melhor de tudo aquilo que eu já fiz, ou eu faço, Ele vai entrar na minha casa. Livro de Romanos capítulo 3, versículo 10, coloca aí por favor, filho. Por que eu falo isso, pastor? Está escrito: não há um justo nenhum se na terra, por mais que a gente tente melhorar todos os dias, nós nunca vamos ser justos. Diga para teu irmão: eu sei que você é egoísta, pode falar. Porque você vai pensar mais em você do que em mim. Sim ou não? Vou começar a rasgar agora, tá? Posso ou não posso? Pode ou não pode? Aí tem que ver com a verdade, né, irmão? Porque às vezes a máscara precisa cair, né, amado? Vamos de novo? Eu sei que você é egoísta, porque você pensa mais em você do que... Não tem esse na vida que não pense mais em si do que no outro. Ou melhor dizendo, que não pense mais em você mesmo do que na outra pessoa. É isso mesmo, falei certo. Por quê? Porque você sempre vai se colocar em primeiro lugar. Mas como é que Jesus fez? Vamos inverter agora. Jesus fez o quê? Pensou nele ou pensou na gente? Pensou nele. A Bíblia diz uma coisa, gente, que é muito, muito linda, mas às vezes a gente não pratica. Se você não ama seu irmão que você vê, como você consegue amar a Deus que não vê? Mas vamos lá. Amar tem a ver com que a pessoa tem que estar acima de você? Hã? Tem ou não tem? Não. Amar é amar. Você consegue amar, porque amor é decisão, sim ou não? Você decide amar. Apaixonar é outra coisa, amar é outra. Você decide, você escolhe aquela pessoa pelo caráter dela, sim ou não? Mas vamos lá. Amar, eu amo. Mas por mais que eu ame,
a minha mulher está na frente. Não é. Isso é hipocrisia. Meu pirão pouco, meu pirão. Da farinha pouca, né? Eu não sei esses negócios não, irmão. Tem que aprender. Farinha, outro já sabe, o gordinho já sabe da farinha, né? Vou lhe dar uma jarra de presente, viu? Fique na sua. Eu também já estou tomando o meu, viu? Não espalhe não. Já não fechou o paletó. Parou já? Por quê, pensa? Estou entendendo. Maravilhoso, conselheiro, glorioso. Presta atenção, gente. Aí vamos lá. Se a Bíblia diz que não há um justo sequer, Deus nunca vai olhar a gente pela nossa justiça. Tá? Deus não vai olhar você pela justiça. Ah, mas eu oro. Obrigação. Ah, mas eu faço devocional. Obrigação. Ah, mas eu congrego. Obrigação. Ah, mas eu dizimo. Obrigação. Então não coloque Deus na parede pelos seus feitos. Não tem como. Deus não vai atender, gente. Não tem como. Mas agora uma coisa. Vamos lá. Bota Romanos capítulo 3, versículo 22 e 24. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos os que não há distinção, ou seja, Deus não faz distinção, tá? Era para todos aqueles que nele, pois todos pecaram e estão destituídos da glória. Mas pastor, eu não peco mais, pastor, eu não adultério mais, pastor, eu não fumo mais, eu não uso mais droga, pastor, tá bom. Eu não roubo mais, é obrigação, senão você estava na cadeia. Vamos lá. Aí vem um monte de arte. Ah, mas às vezes a gente vai a Deus assim, vai ou não vai? Quantas vezes, quem já foi a Deus assim, dizendo, Senhor, eu congrego, eu oro, eu busco, eu jejuo, eu faço isso, mas parece que a vida piora mais a cada dia que passa. Quem já fez isso? Eu já fiz, gente. Até aprender eu já fiz. E aí você bota Deus na parede, como se você dissesse assim, Senhor, você agora é eu e eu sou o seu Senhor agora. E aí Deus, nada acontece, as coisas parecem que pioram mais ainda. Por quê? Porque a gente não está fazendo da forma como é. Eu só me justifico pela fé. A minha justificação está pela fé. Não tem uma outra justificação. Precisamos aprender a viver desse favor que Deus nos deu. Que a sua graça, a graça de Deus é o que, gente? Favor imerecido. Se eu vivo por um favor imerecido, por mais que eu ande na retidão, por mais que eu tenha a minha vida buscando ela ser reta o tempo todo, guardar todos os princípios, isso não me justifica. Isso não quer dizer que eu seja melhor do que A, ou do que B, ou do que C. Eu continuo sendo carente da graça, carente da misericórdia, carente do teu poder, da tua presença. Se você for recitar a Bíblia toda aqui, você vai ver que todos os homens que tentaram se manter íntegro, lá na frente eles fizeram o quê? Falharam, sim ou não? Não tem um que não falhou. Não tem esse. Escreva isso, por favor. Favorecido. Bote no seu bloco de notas e diz assim, favorecido. Favorecido, ele vive uma mistura aparentemente, como é que se diz? Contraditória. Ele tem a consciência de que não merece e tem uma ousadia da fé de que merece. Como assim, pastor? Olha o que o centurião está fazendo. Eu não sou digno, mas
Se o Senhor liberar uma, se ele não é digno, por que ele está pedindo uma palavra? E está dizendo, se o Senhor liberar uma palavra, meu servo, será? Será? Gente, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Ele está afirmando que se Jesus liberar uma palavra, o servo dele será curado. Curado. Depois você lê esse versículo todo em casa. Ele diz, eu não sou digno, mas o tempo está sendo favorável para mim. Esse é o momento que o cavalo está passando selado, ou eu monto, ou eu vou perder esse cavalo selado. Esse é o momento que o mestre, o Senhor dos Senhores, está passando aqui na minha avenida, ou eu chego para mexer no coração dele, ou ele não vai dar ligança para mim, porque ele é um homem de autoridade. Homem de autoridade não respeita quem não respeita a autoridade, não honra quem não honra. E ele entra na intimidade de Cristo e diz, tu és um homem de autoridade, tu és o homem poderoso, tu és o homem que anda por aí fazendo milagres, e essa história já chegou na minha casa. Tu és aquele que atende o necessitado quando entra na igreja Catedral dos Milagres. Tu és aquele que, quando a pessoa está sofrendo, é o Senhor que acalma aquele sofrimento. Se o Senhor disser uma palavra, meu servo vai ser? Abra por favor João capítulo 15, versículo 5. Levanta a sua mão antes de eu ler essa palavra e diga assim, eu não mereço nada, mas pela fé eu recebo tudo. Olha o que está dizendo, eu sou a videira e vocês, se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Marcos capítulo 9, versículo 23, está escrito, tudo, Marcos 9, verso 23, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Preste atenção, sem mim, nada, comigo, tudo é possível. Gente, vocês não estão entendendo a dimensão dessa mensagem. Não, eu não quero que você glorifique porque eu falei, não. Eu preciso que você entenda quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? As coisas estão esfriando a cada dia que passa. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. E tem muita gente se esfriando, sabe por quê? Estão deixando de olhar o amor e estão olhando para dinheiro. O Deus da igreja está virando dinheiro. Mas está na hora da igreja voltar a entender quem é o Deus verdadeiro, justo, fiel e digno. Aquele que morreu na cruz, uma hora vai vir buscar a igreja verdadeira, gente. Que precisa entender que a Maranata não acabou. Jesus ainda vai voltar. Não permita que o amor se esfrie. Não permita que a graça saia. Não permita que esse favor suma da sua vida. Porque pela graça nós somos salvos. Mas eu creio, porque se Jesus me der alguma coisa, eu creio. Se as coisas melhorarem, eu creio. Se as portas se abrirem, eu creio. Mas se não se abrir, será que vai Deus continuar assim com você? Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Mas será que esse louvor está entrando no nosso coração, gente? Porque a gente só acredita quando as coisas estão dando certo. A gente só teme quando as coisas estão dando certo. O meu dízimo está melhor, glória a Deus por isso. As coisas estão melhorando, glória a Deus por isso. Espera aí, não tem nada a ver com Deus na sua vida.
Ai, meu Deus. Eu preciso que Deus entre na minha casa hoje. Eu preciso que Deus entre na sua casa hoje. Eu preciso que as coisas comecem a acontecer de uma forma diferente. Essa igreja de 2026 não vai ser uma igreja parasita mais. Ah, melhorou, 2025 melhorou. Não, 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 não. Vai ficar melhor ainda 2026, porque haverá a unção de Deus sobre nós. Essa casa vai continuar sendo uma casa de misericórdia, onde pessoas entrarão chorando, sofrendo, e Deus a abençoando. Mas para isso, você precisa desejar. Está na hora de você desejar ter amor por almas, porque Deus está contando com você, gente. Mas como você vai amar alguém se você está tão ocupado com as suas coisas? Como você vai amar alguém se você está tão necessitado para viver uma vida próspera financeiramente? Porque todo mundo só pensa nisso. Não é errado pensar nisso, mas isso não pode ser a sua prioridade. Isso não pode ser a nossa prioridade. Eu não estou falando só para vocês não, estou falando para mim também. Porque às vezes eu me ocupo tanto trabalhando, que às vezes eu não estou tendo tempo nem para orar direito. Você acha que eu estou pregando só para você? Que Deus me converta. Que Deus te converta. Amém. O homem que é favorecido, ele sabe que sem Jesus não pode nada, mas pela fé em Jesus, reconhece que pode tudo. Duas verdades que pode produzir em nós uma vida extraordinária. Duas verdades: humildade e fé sempre vão caminhar juntas. Bote isso na sua cabeça. Humildade e fé. Se eu sou humilde, tudo vai dar certo. Se eu não deixo a soberba entrar no meu coração, o ego inflamar, tudo vai dar certo. Se eu tenho fé, ainda que o diabo diga não, ainda que o diabo diga que você não vai conseguir, ainda que o diabo se levante e bote todos os anjos caídos dele atrás de você para tentar destruir você, sua vida vai dar certo. Porque nós não estamos aqui para temer ao mal, e sim ao Senhor. Aí você olha o seguinte: a fé, ela não é a crença de que algo bom vai acontecer, gente. Tira isso de você, porque às vezes a gente coloca a fé que coisas boas vão acontecer na nossa vida. Tudo bem, você pode até colocar essa fé aí, mas não é sobre isso. A fé é a certeza de quem Jesus é e o quanto Ele é bom. Eu preciso ter a certeza de quem é Jesus para mim. A fé, ela me dá essa certeza, para quando for pregar qualquer outra coisa para você, você não se desviar e achar que outra religião é melhor do que Jesus. Não é. Tem gente que não está tão pautada em Cristo, que elas pensam que tanta coisa, é legal, é bacana, isso aqui é legal, isso aqui te leva a Deus. Tá bom, um monte de coisa leva a Deus. Mas a Bíblia diz que nós só vamos ao Pai por intermédio de Cristo. Se eu aceitar a Cristo, Ele me aceita. Se eu negar a Cristo, Ele me nega diante do meu Pai. Então não tem religião, tem Cristo, tem Jesus. E Jesus, Ele está acima de tudo. Então a minha fé está totalmente nele, em quem Ele é. Ele é bom, eu sei, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é príncipe da paz, Ele é Deus forte, Ele é Emanuel, Ele é tudo. Esse é o favor dele. Está na hora de a gente derrubar as fortalezas do nosso eu. Eu preciso, eu mereço, eu faço, eu sei, eu posso, eu sou. Não, 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 não. E declarar: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno do teu amor, mas o Senhor me amou. Eu não sou digno do teu perdão, mas o Senhor me perdoou. Eu não sou digno de nada, mas o Senhor fez aquilo que eu precisava que fosse feito pela minha vida, mesmo eu não sendo digno.
A Bíblia diz que Deus não despreza um coração o quê? Quebrantado e contrito. Mateus capítulo 5, versículo 3, coloca aí, gente, rapidinho, eu já vou acabar. Mateus capítulo 5, versículo 3, está dizendo assim: bem-aventurado os pobres em espírito, pois dele é o reino. Pobres em espírito, porque deles é o reino. Você sabe o que é isso? É aquela pessoa que tem um coração contrito, um coração. Você conhece aquela pessoa que ela tem um coração gigante, enorme, ela não tem nada nas mãos, não tem nada para entregar, mas não está falando de pobreza ali, por favor, tá? Mas você compara essas coisas, mas o coração dessa pessoa é aquele coração, está disposta sempre, serve sempre, um coração contrito, um coração pobre de espírito. E Deus está falando, desses é o reino dos céus. Então não é um coração avarento, não é um coração soberbo, não é um coração orgulhoso, não, é um coração aquebrantado. Vamos anotar isso aqui, por favor? São 4 coisas rápidas que esse homem demonstra e eu já vou encerrar. 4 coisas. A primeira, a consciência de pecado. Eu sei quem é ele. A humilhação voluntária é quando ele se humilha. A exaltação do poder de Cristo, quando ele olha para Cristo e vê a autoridade de Cristo. E a compreensão do mundo espiritual. É quando ele entende assim, ó, isso aqui não pode ser resolvido no mundo natural, mas só o sobrenatural pode resolver o que meu servo tem. Então, 4 coisas que esse homem nos ensina: ter consciência de pecado, ser sempre, nos colocar de um coração humilde, ter uma humilhação voluntária. Ele decidiu se humilhar na presença de Deus, exaltando o poder de Cristo. Ele exalta o poder de Cristo e ele compreende o mundo espiritual. Então eu não posso chegar na casa de Deus, em um lugar de oração, de adoração, chegar de qualquer jeito. Eu preciso ter minha consciência plena. O culto não é um culto irracional, é um culto racional. Preciso pensar, preciso saber. É por isso que eu gosto de falar abertamente, para que as pessoas entendam. Porque as pessoas precisam parar de ser mentirosas e começar a ser verdadeiras. Mas não é comigo não, é com você mesmo. Porque quem vai resolver o seu problema é você e Deus. Conselho eu até dou, mas é você lá fora que vai se virar, sim ou não? Então só você pode decidir mudar essa história de vida. 2 expressões poderosas aqui, olhe lá. Ele diz: eu sei que uma ordem pode mandar ir. Isso aqui é uma. Eu posso declarar profeticamente para a sua vida? Levante sua mão que eu quero declarar. Tem muita coisa que Deus está mandando ir embora hoje da sua vida. Por quê, pastor? Porque Jesus ele está fazendo isso com você. Hoje você entrou aqui para ouvir essa mensagem. Esse ano de 2026, muita coisa vai embora. Não vai estar com você. Mas ele tem uma outra expressão maravilhosa que ele diz assim, olha, mas da mesma forma que o Senhor manda ir, o Senhor também manda voltar. Tem coisas que Deus vai tirar e tem coisas que Deus vai fazer voltar. Pastor, eu perdi em 2025. Epa, 2026 pode ser o ano da restituição na sua vida. Eu falo isso com toda a autoridade no céu. Pastor, 2025 foi um ano de desastre. 2026 pode ser o ano de dupla honra para você. Coisas vão e coisas vêm. Deus manda ir,
Deus manda, escute aqui, vai o mal e vem o bem. Diga assim, vai o mal e vem o bem. Diga, vai a dor e vem a cura. Vai a necessidade e vem a provisão. Vai a aflição e vem a paz. Vai o pecado e vem a santidade. Vai o medo e vem a coragem. Deus está tirando o medo, Deus está tirando o pecado, Deus está tirando a aflição, Deus está tirando a necessidade e Deus está transformando em prosperidade, em coragem, em santidade. Deus está transformando essa aflição em paz na sua vida. Deus está tirando, vai tirar tudo. Sabe por quê? Porque você não está entrando aqui nessa noite somente como necessitado, ou talvez entrou aqui se justificando. Talvez você pode ter entrado assim, mas hoje você está entendendo que não é necessitando e nem justificado, é pela graça de Deus na sua vida. Diga para teu irmão, é pela graça. Nós somos favorecidos, não somos dignos, mas Ele é digno de fazer o bem, Ele é poderoso para fazer o bem. Então, está pronto aí com o louvor já na agulha já, vocês? Deixa eu ver, vai. Deixa eu ver se está na fiação. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Fique de pé aí que eu vou encerrar agora. Pega na tua seu irmão, pega na mão dele, pega na mão dela que está do seu lado. Diga assim, 2026, muitas coisas vão e muitas coisas vêm. 2026 é o ano que nós juntos vamos celebrar o nome de Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele é, pelo que Ele é. Não porque merecemos, não porque podemos, não porque precisamos, mas porque depositamos a nossa fé inteiramente em Jesus. Agora levante a sua mão e declare: eu deposito a minha fé inteiramente em Jesus. Aplaude o Senhor. Pode louvar, pode louvar. Glória a Jesus, glória a Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Sua semana seja cheia da presença de Deus. Sua semana seja repleta da unção do Senhor. Que seja um 2026 de atitude. Seja um 2026 de santidade para você. Que seja um 2026 de paz, de abundância, de prosperidade. Seja um 2026 onde muitas mulheres ainda nessa igreja vão gerar. Muitos casamentos vão acontecer. Seja 2026 onde a situação que você estava pedindo vai ser resolvida aqui nesse ano de 2026. Processos vão sair debaixo da mão do juiz e vão para cima para ser resolvido. Ah, Deus de Israel, ela mãe de face que remanda arabá, ela é mandioria que amfobre que refaia. Que seja o 2026 da abundante graça do Senhor sobre nossas vidas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Seja o ano onde você tenha muita saúde, muito vigor, muito gozo, muita paz, muita alegria. Seja o ano que os frutos do Espírito vão descer sobre vocês. Haverá mansidão, haverá domínio próprio. Haverá longanimidade, bondade, benignidade. Estenda a sua mão para o alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós agora e para sempre. Glória a Deus. Adore a Deus. Louve ao Senhor.